Mas já pegou horário te ajudando em mais uma questãozinha de ondulatória de efeito Doppler. Acompanha comigo a resolução dessa questão. Lembra de sempre ler a pergunta no final, né? A questão no final. Antes e depois da passagem da ambulância por ele, qual é o gráfico que melhor representa ali, né? Então a gente está atrás de um gráfico de frequência em função da percepção do observador. Então vamos ler na ordem direta. Uma ambulância em MRU se aproxima de observador O, que eu botei o olho ali para você ver, né? Que está em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA, tá? E o desenho ilustra como as frentes de onda pela ambulância. O observador possui um detector, consegue registrar um esboço de um gráfico, tá? Em função da passagem antes e depois por ele, tá? Aí o que acontece? Ele quer saber qual é o gráfico, ok? Qual é o gráfico que melhor representa a frequência percebida, ó, o gráfico que melhor representa a frequência percebida pelo observador quando a ambulância já está se aproximando e quando se afasta, ok? Olha só, é uma questão de efeito Doppler, é a primeira coisa que você tem que entender, é uma questão de efeito Doppler. Então, vamos pensar, se a ambulância estiver parada, emitindo uma sirene com som de 600 Hz, não tem movimento relativo entre a fonte e o observador. Ele vai medir 600 Hz de frequência, certo? Tem que guardar isso. A nossa questão começa aqui, ó. A questão ela começa aqui, então o início da questão é esse. É quando a fonte, né, a sirene, tá se aproximando do observador. Então a frequência que ele vai medir tem que ser maior que isso. Por exemplo, vamos supor que eu fazer uma ambulância aproximar de vocês. Ambulância parada. Agora eu vou fazer quando ela se aproxima e quando ela se afasta. Se aproxima. Quando se afasta. Ou seja, quando ela está se aproximando, que é o início da questão, até vou botar uma caixinha, que acredito eu que isso aqui foi que confundiu muito as pessoas na hora da prova. Ela já está se aproximando, então ele vai medir uma frequência maior que essa. Sor, quanto? Sei lá, vamos supor, é 700 Hz. Então, se a gente analisar os gráficos, eu sei que a primeira parte do gráfico já tem que ser um valor maior que a original, né? Veja a setinha ali, ó. Veja a setinha que eu vou colocar aqui para você, ó. Então, ó, eu tiro fora a alternativa B, que essa aqui é a original. Eu tiro fora a E, que não tem efeito Doppler. E aí eu tiro fora a A, porque a A começa de onde ele estava, como se ele fosse parado. E não, ele já começa aproximando, né? Então, é a alternativa C, que começa com a frequência baixa, ou a alternativa D. Ou seja, eu já sei que é a alternativa D, só olhando isso, né? Rapidinho, sem muito estresse. Mas vamos aproximar. Olha só, 700 Hz, essa é a frequência observada pelo observador, tá? Observada. E aí, galera, quando se afasta é então é uma frequência menor que 600. Ah, Sor, quanto? Sei lá, 500 Hz. Essa é a frequência observada que o observador O consegue enxergar. Então, galera, a grande questão é você saber aonde começava a questão. Até você ir da frente, para vocês darem uma olhada. O interessante é você saber que já começava com a ambulância se aproximando, né? E essa é a situação final. E aí isso ajuda a gente marcar as alternativas, mas só com esse argumento a gente já resolvia. E aí nós ficamos com a alternativa D. Olha a setinha se mexendo ali, ó. A alternativa D, porque é a única que compete a isso que eu falei. Certo, galera? Então tá, né? Jean Pegoraro te ajudando em mais uma questão. Bons estudos, que a física esteja com vocês.